É aquele momento, Júnior, da gente lembrar o pessoal de casa que nós temos redes sociais. Ah, nós e eles também têm. Exatamente. Todo mundo tem. E a gente quer que eles venham para as nossas redes sociais, façam comentários, curtam a fanpage, os programas que estão postados lá sejam compartilhados entre os amigos, né? Compartilhar é importante. Tudo isso está disponível lá nas redes sociais, que estão aparecendo aí na telinha. E hoje a gente vai, mais uma vez, Júnior, dar uma olhada no que aconteceu lá. Tá vendo? Quais são os comentários? O que o pessoal está falando? Vamos ver o que o povo... Vamos ler os recados. Gili Silva, estou assistindo os novos episódios pela terceira vez para fazer anotações na Bíblia. Isso aí, vamos anotar na Bíblia. Não vamos esquecer o que a gente está aprendendo aqui no Hiperlinkados. Porque Hiperlinkados é sinônimo de esperança. Valeu, Gili. Grande abraço. E a Thelma Cristina, Diego. Já ouvi todos os Biblecasts, sou uma sincronizadora nata. Agora tenho que sincronizar o Hiperlinkados. Olha aí, Diego, a galera, os heróis do Biblecast aqui conosco no Hiperlinkados. A Dalton Brasca diz assim: já tinha visto o programa de vocês na Novo Tempo, mas não tinha dado muita atenção. 2 meses atrás eu assisti um episódio somente para descobrir que perdi muito em não ter dado mais atenção, olha aí, ao vosso programa antes. Agora estou viciado. Adalton, fique tranquilo que todos os programas que você perdeu estão na internet, você pode assistir no YouTube. Grande abraço. Olha aí que legal, mensagem de Expedito Cruz. Me alegro muito no Senhor com vossos estudos e o jeito de conduzir os ensinamentos de Deus. Oro pelos irmãos para que o Senhor abençoe sempre este programa e que Deus nos abençoe a todos, Diego. Ok. Hiperlinkados para estudar a Bíblia, Diego. É isso aí. Para estudar a Bíblia. E a gente vai para um texto da Bíblia hoje que eu considero bem famoso. Conhecido. Não, bem famoso, bem conhecido. Bem conhecido. Já abre a sua Bíblia aí. Nós vamos lá em Mateus capítulo 12. É o texto-chave aqui. No verso 43 até o verso 45. Já lê aí, Diego. Muito bem, o texto diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Até aí, Diego, você sabe que esse texto é famoso, conhecido. E o que quer dizer esse texto? É um texto que a maioria de nós não gosta muito de ler, inclusive, porque fica negócio de demônio, de espírito. Isso aqui que volta? Espírito imundo que volta, né? Volta 7. Vem 7 ainda, os números aí, dá um negócio ruim Dá. quando você lê esse texto aqui. Dá. Ainda mais quando é um texto de Cristo, né? E falando de Cristo, como assim? Cristo falou. Cristo falou. Ok. Então, Cristo falou sobre esse assunto e é um assunto que a gente não gosta muito de tratar, né? Mas como é que a gente entende isso aqui? Como é que é isso aqui? Uma boa pergunta, é isso que nós estamos aqui para fazer agora, entender esse texto. Naturalmente, as pessoas acham, Diego, que é assim, ó. Quando o espírito imundo sai do homem, é quando eu entro para a igreja, quando eu conheço a Cristo. É assim que as pessoas, na maioria das vezes, vai interpretar isso aqui. Okay. Então, eu entrei para Cristo, aceitei a Cristo, o espírito imundo vai embora. Certo. Só que eu tenho que tomar cuidado, porque se eu sair da igreja, aí ele não volta sozinho. Ele vem com... Ele vem com 7. Com 7, ele chama reforço. Ele fala assim, minha casa eu vou voltar para ela. E aí, a gente fica meio com medo de sair da igreja, né? É meio que, sabe? Sim. Não sai da igreja que senão... Aí você vai sair pior do que quando você entrou. Porque se antes você era ímpio, aí agora que você entrou para a igreja, você melhorou, sua vida agora está melhor, né? Você é uma pessoa melhor, mas se você voltar para o mundo agora, você vai ficar aí miserável mesmo. Antes você tinha um demônio na sua vida. Isso. Se você fumava, agora você vai usar droga, você... Entendeu? É assim. É assim que a gente pensa. Entendi. Então, cuidado
A gente até usa para não sair, né? Sim. Se você vai vendo bem aí, ó. Se você quiser sair da igreja, cuidado que agora é 7. Tava ruim antes. Mas eu não tava nem ruim quando eu entrei, então agora vai ficar. A gente tem o poder de pegar a Bíblia e usar ela para os nossos interesses, né? Por exemplo, não quero que a pessoa saia da igreja, então aproveita um texto desse aqui e fala, ó, não sai não, que senão vem 7. Vem 7. E é 7, porque 7 é... É número grande, é número, na Bíblia, o número da plenitude. Plenitude. Eu nem sei se você pode usar esse 7 plenitude aqui. Acho que não também. Não, mas na nosso inconsciente de religioso... E do judeu também, né? Exatamente. Fica... É a perfeição dos demônios que voltam. É a perfeição da miséria. É a perfeição da miséria. Então é melhor ficar na igreja. Isso. Então aí a maioria das pessoas entende esse texto assim. Por que eu estou dizendo que a maioria das pessoas? Talvez porque eu e o Diego vamos falar outra coisa, né? Talvez. Vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos ver. Eu quero para chamar o título desse programa aqui, né? Pegar o seguinte versículo. Versículo 44 diz assim, ó. Por isso diz, quem diz é o espírito imundo. Certo. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, que é o indivíduo lá. Sim. E tendo voltado, ele encontra a casa. Como é que ele encontra a casa? Desocupada, varrida. Vazia, né? Desocupada. Ah, tá, vazia. A casa tá vazia, tá desocupada. Mas olha como é que ela tá também, essa casa. Tá varrida e em ordem. Olha, ela tá em ordem. Em ordem. Tá varrida. Sim. Então percebe que quando o espírito imundo volta, ele volta para uma casa que tá vazia, mas perceba um detalhe que pouca gente percebe, essa casa está em ordem. Está ornamentada, está limpinha, está arrumada. Tá do jeito que a minha mãe gosta. Igual sua mãe gosta, Diego. Exatamente. Arrumadinho. Só que então, o problema aqui é que a casa, ela ficou vazia. Certo. Só que a casa não ficou bagunçada. Tá arrumadinha. Está arrumada, ela fica em ordem. Sim. Então, o espírito imundo Tinha alguém ali. Tinha alguém ali ajeitando as coisas. Ajeitou, tá limpinha a casa. Alguém ajeitou e por algum motivo esse alguém não tá mais ali. Então, por isso o título do nosso programa é Limpo, porém vazio. Interessante. Diego, então a gente tem que prestar atenção nesse detalhe aqui, que essa casa aqui, que é o coração humano, né? É a vida do indivíduo que aceitou a Cristo. Sim. Quando ele aceita Cristo, ela arruma. Eu já estou entendendo onde você está chegando com esse título. Você está falando que dá para ficar limpo e não resolver ainda. Dá para ficar limpo e não resolver. Dá para ficar limpo e ainda ter um problema sério. Dá para ficar limpo e ainda ter um problema sério, mas é bem sério. Ok, bem sério. Então, o detalhe é o seguinte, Diego, sempre que a gente lê esse texto, a gente acredita que os 7 espíritos eles vão voltar se você abandonar Cristo. Certo. Entendeu? Então, a gente acha... Porque Cristo não está mais lá. A casa está arrumada, mas ela está vazia. Então ele saiu. Mas a gente não percebia se arrumada. A gente acha que saiu da igreja, Sim. Aí vem 7 Perfeito. demônios. Para a gente ver esse detalhe mais interessante, porque aqui fala assim, ó, assim também acontecerá essa geração perversa. Perfeito. Vamos descobrir que geração é essa. E depois a gente retorna aqui para essa ideia do limpo, porém vazio. Então, Jesus estava conversando aqui, Diego, com quem que ele estava conversando? No verso 38, nós vemos com quem ele está conversando. Não se esqueça de, quando você for ler a Bíblia, de apreciar o contexto. Não é? Se você pegar só o 43, o 44, o 45, pode ser que você tire qualquer conclusão disso aqui. Então, peraí, já vou até falar um negócio. Na minha Bíblia que eu estou aqui agora, em cima do 43 tem um subtítulo. Tem um subtítulo na sua? Na minha tem. Olha que engraçado, na minha não tem. Na minha tem. Na minha está escrito assim, ó, Estratégia de Satanás, é um subtítulo. Olha aí. Tá aqui. E quando eu olho na minha o subtítulo está em azulzinho aqui ainda. Então, na minha Bíblia tem vários trechinhos, blocos de textos aqui, né, que está separado em subtítulos. E quando a gente separa, quando separaram isso aqui, o editor da Bíblia, a sua não tem porque é outra. É outro editor. Outra editor. Outra versão. Então, se a sua não tiver, porque é outra versão, se tiver, está parecido com a minha aqui. Quando o editor ele fez isso para um objetivo só, só um. Você achar o texto. Ok. Para você encontrar o texto rápido. Sim, para Aí separar você os lembra, temas ali que estão sendo tratados, você poder achar com o olho. Só que o meu subconsciente de leitor acha que esses bloquinhos são as mesmas divisões que Mateus queria dar na época.
A gente tem até tendência de achar que esse subtítulo é inspirado. Se a gente não tomar cuidado. Exatamente. Então a gente acha que Mateus escreveu realmente em bloquinhos, assim. Ele não escreveu em bloquinhos. Esses bloquinhos de textos aqui, essas subdivisões, são para eu achar o texto de forma mais fácil. É só para isso. Mateus, quando escreveu, Diego, ele nem espaço ele dava, né? Nem espaço dava. Escrevia direto. Então, para você entender o verso 43, você tem que voltar alguns versos para você saber que é o que o Diego está falando. E isso é o contexto. Você tem que saber do que assunto aqui. E a história mesmo, Diego, começa aqui no verso 22, quando Jesus expulsa o demônio lá de alguém. Agora estamos no tema, porque se Jesus está falando de demônio, não é à toa. Opa, não é à toa, exatamente. Não é à toa. Aí você vai voltando no texto e vai percebendo o contexto aqui e vai vendo que estamos saindo de uma cena de expulsão de demônio. Uma cena de expulsão do demônio e o povo da igreja da época acusou Jesus de expulsar o demônio em nome de Beelzebú. Certo. Ou seja, dizendo que Jesus expulsa o demônio porque ele também é um. É isso. Ó, acusação singela. Né? Então, aí a partir de agora, o que vem depois, tudo isso aqui é Jesus na conversa com eles. Tá tendo uma discussão ali, Jesus está expulsando o demônio, aí vem os fariseus ali, o povo da igreja da época, e eles começam a acusar Jesus que Jesus está fazendo isso em nome de Satanás. Que ele é um mago, ele é alguma coisa assim. Sim. E aí agora Jesus vai discorrer e dizer por que não é assim. Então é daí que parte a discussão. Certo. É daí que parte a discussão. Então você tem que voltar um pouco antes e tentar ler sem esses blocos. Porque geralmente quando a gente lê a Bíblia ou vai pregar, se você gosta de pregar na igreja, você faz uma meditação, você pega o bloquinho e você fica no bloquinho. Mas é importante saber aonde esse bloquinho está inserido. É isso. Qual o contexto. E nesse contexto aqui, como o Júnior acabou de falar, Jesus estava discutindo com os fariseus. No verso 38 do mesmo capítulo, você vai ler assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Opa, então essa geração, porque lá no verso 45, que é o verso principal que a gente está estudando, ele fala que assim também acontecerá essa geração perversa. Perfeito. Que geração perversa é essa? Eu posso ler a Bíblia e dizer assim: a geração perversa é o povo de hoje, o povo que não está na igreja, né? O povo desse mundo de 2017, né? Sim. Se você pegar só a geração perversa fora de contexto, pode ser muito... Em qualquer momento da história humana, você vai achar a geração perversa. Mas nós temos a tendência de ler isso aqui, essa geração perversa, como sendo a nossa. A nossa geração. Mas tem um contexto aqui. Jesus não falou diretamente. O que eu tô dizendo não é assim, que a gente não possa identificar a nossa geração como perversa, mas Jesus está falando de uma específica. de um grupo específico. Ele estava falando com um grupo específico de pessoas. Sim. Que você acabou de dizer aqui no verso 38 e 39, porque os escribas e fariseus, eles pedem um sinal. Pedem um milagre. Pedem um milagre. Faz um milagre então, para ver. Isso, vamos lá. Aí Jesus fala assim: uma geração mais perversa pede um sinal, pede um milagre. Então essa geração mais perversa, quem são? São a geração de Jesus ali, a religiosidade de Jesus ali. A religiosidade de Jesus. Escriba e fariseu é de dentro ou de fora da igreja? De dentro da igreja. Eles eram os líderes espirituais. Mas a gente fala sempre mal de fariseu, Diego. A gente sempre fala mal de fariseu mesmo. E por quê? Porque quando Jesus passou aqui, ele denunciou a religiosidade do seu tempo. Ele denunciou exatamente o que a gente chamava de religação com Deus, ou seja, o que na época era vivido como espiritualidade não combina com Jesus, que era o próprio Deus andando entre nós. Entendi. Então, o recado que Jesus acaba deixando para a gente, historicamente, é um recado de que os fariseus e os escribas estavam no caminho errado. Embora estivessem dentro da fé, fossem líderes religiosos, conhecessem a Bíblia de cor, eles estavam no caminho errado. Então a gente pega mal com os fariseus por causa disso. Isso. Então a gente não pode esquecer que eles eram os líderes da igreja da época de Jesus. Exatamente. Eles eram de dentro. De dentro. Então essa geração perversa que está falando aqui, no caso, ele está se referindo aos líderes religiosos de sua época. Isso. Isso faz toda a diferença. Faz mesmo. Porque agora, se você voltar
Ao verso 45. ao verso 43 até o 45, e Jesus está fazendo essa historinha dos demônios que entra e volta, falando com eles, falando lá com os escribas e fariseus, religiosos de sua época. Então Jesus fala assim, ó, é o seguinte, quando o espírito imundo sai, ele tenta voltar. E ele diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, mas está varrida e ornamentada. Isso. Os escribas e fariseus tinham a vida ornamentada. Varrida e ornamentada. Vida limpa. Isso. Eles tinham uma vida reta. Sim. Eles seguiam as leis. Restritinho ali, ó. Mas... Pra não deixar sujar a casa. Sabe Exatamente. pra não deixar sujar a casa? Entende? Sei. Sabe quando Sei, é lógico que eu sei. Eu quando tenho você filho. pensa assim... Tenho filho. Você tem filho? Tenho. Pequenos. Quando você deixa de receber a visita pra não sujar a casa? Sim. Sabe? Quando você Ah, é? Isso aqui é. chega num nível de ordem, limpeza Você e tal... não quer. Que as pessoas, elas ficam abaixo da ordem. Eu entendi. Primeiro vem a ordem, depois as pessoas. Eu sei, eu entendo. Sabe como é que é? Sei como é que é. Sei. Então, olha só, quando você entra na igreja, você arruma a casa. Certo. Então, vamos trazer para os dias de hoje. Agora a gente está trazendo. Alguém, em algum momento, vive uma vida diferente do que Deus gostaria. Certo. Sei lá, trai a esposa, Isso. deve para todo mundo, não paga. Tudo aquilo que você era antes de conhecer Jesus. É, o que era assim, né? Nem todo mundo fazia essas coisas que eu falei, né? Sim, mas eu tô falando para quem está assistindo, tudo aquilo que você era, não isso que você está dizendo Isso, aí. só Deixar bem claro. isso. Não o que o Júnior está dizendo, mas o que você era antes de Cristo é o que a Bíblia está chamando aqui de casa desarrumada. Casa desarrumada. Isso. Porque quando você entra para o reino de Deus, a sua casa arruma. Algumas coisas acontecem de imediato. Por exemplo, se o camarada trair a esposa, ele para de trair. Sim. E perdoa, se reconcilia, sei lá o que acontece. Arrumou. Sim, tem que arrumar aquilo ali. Ele sabe que tem que arrumar aquilo E ali. ele arruma. Sim. Se ele deve, se ele não paga, se ele tem um Se é comportamento mentiroso. assim, se é mentiroso, ele para. Ele para. Esse parar de fazer essas coisas limpou a casa. Limpou a casa. Sim. A casa fica limpa. Corre o risco, Diego, de eu achar que a minha casa estando limpa, está resolvido o meu problema. Sim. Corre Entende? o risco. Corre o risco. Então, pessoas que estão dentro da igreja vivem com a casa limpa. E aqui Jesus está olhando para os fariseus que eram de dentro e dizendo assim, ó, muito cuidado, porque o demônio volta e ele vê que a casa está limpa. Exatamente. Só que o problema não é ela tá suja. O problema maior, ela tá vazia. Vazia. Então a casa... Então, quando esse demônio aqui está voltando, ele não está voltando para quem está fora. Ele está voltando para quem está com a casa arrumada. Ele está voltando para quem está dentro. Ele está voltando para essa geração de escribas e fariseus, para gente que tinha a vida regradinha, com a vida arrumada. Exatamente. Não podemos esquecer que a última frase do verso 45, quando Jesus arremata essa história, ele está falando assim, ó, isso acontecerá com essa geração perversa. Está acontecendo com vocês, os demônios estão voltando. Exatamente. Vocês que estão me chamando de Beelzebul. Exatamente. Por que estavam chamando ele de Beelzebul? Porque a casa estava arrumadinha, mas lá dentro estava vazio. E aí quando está vazio, qual o recado de Jesus? Quando está vazio, não fica vazio. Não tem esse negócio de ficar vazio, Júnior. Não fica? Não fica vazio. Ah. Porque assim que fica vazio, assim que vagou. 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 7 demônios. Aí eles voltam com tudo. Com tudo, Pra exatamente. encher mesmo. E eu não tenho segurança desse 7 aqui. Eu não tenho segurança se isso aqui é número mesmo. Para mim, isso aqui não é número. Para mim é Entendi. só Jesus falando assim, ó, vai voltar terrível. Entendi. Porque a casa já está arrumadinha, e aí o diabo entra, e a casa está arrumadinha. Então você olha por fora, está tudo certo. Ok. Mas quem mora lá? Nossa! O que você falou agora é muito importante, Diego. Quer dizer que você vai encontrar gente, talvez você que está assistindo a gente já encontrou gente que frequenta igreja, tudo certinho, mas tem um negocinho que você fala assim, não é possível que crente faz isso. Né? Sim, Por quê? Porque ele tem a casa limpa, tá limpa a casa. sim.
vai na igreja e tal. Por mas- fora, igual, se você olhar tudo que Jesus falou dos fariseus, você vai ver Jesus falando em outros casos, outros momentos, que essa casa está arrumada mesmo. Até quando ele chama ele de sepulcro caiado, ele está falando de sepulcro está arrumado. Está pintadinho por fora, está ajeitadinho. É isso. Né? A tumba está bonita por fora. Então, estão mexendo na tumba. A tumba está organizada, está em ordem, mas lá dentro tem um cadáver apodrecendo. A mesma coisa está acontecendo aqui. A casa está limpa, está arrumada, está em ordem, está varrida. Mas ela pode ser ocupada por alguém que você não gostaria que estivesse ocupando a casa. Não basta estar limpo, não basta estar em ordem, não basta estar na igreja. É importante saber quem é que mora dentro do seu coração. É importante que seu coração, sua vida, esteja ocupada pela presença de Deus, pela presença de Cristo. E não apenas limpa e arrumada, e não apenas na igreja. Porque senão a gente troca a religiosidade por relacionamento com Cristo por fazer coisas certas. Deixa eu só melhorar essa frase aqui. Eu troco meu relacionamento com Cristo pela religiosidade. É isso. E vice-versa. Porque agora você está chamando a religiosidade de fazer as coisas Isso. da maneira correta. Perfeito. Não é suficiente fazer as coisas da maneira correta. Não é suficiente. Não é suficiente. Então, veja só. Esse caso dos 7 demônios é pra gente que está na igreja. Sim. Quem está na igreja não está livre disso. Porque quando a gente falou no começo que a gente usa esse texto para quem sai da igreja, a gente começa a achar que quem está na igreja está livre disso aqui. Exatamente. Olha que confortável. Eu estou na igreja, estou livre. Isso. E estar na igreja é uma regrinha, né? Minha casa está limpa. Não tem nada a ver com relacionamento com Cristo, estar na igreja. Não. Porque eu posso estar na igreja e não ter relacionamento com Ele. Do mesmo jeito que você pode dormir na garagem e não ser um carro. Perfeito. Né? Gostei dessa analogia. Exatamente. Então eu posso estar na igreja e não estar em relacionamento com Ele. Então achar que isso aqui está se referindo só para quem sai da igreja é muito confortável. É fácil. É fácil. Porque daí eu que estou Simples. dentro, aí eu fico mais seguro mesmo de mim. Só que Jesus está falando assim, ó, tem uma geração de religiosos, de gente que crê em Deus, que segue, faz a vontade de Deus, que está fazendo tudo direitinho, está tudo arrumadinho por fora, né? Direitinho que eu digo esteticamente, Entendi. Formalmente, mas lá dentro quem está morando lá, está pior ainda do que na época quando não era da igreja. Então esse povo com 7 demônios, eles andam por dentro da igreja. Sim. Estão lá dentro. E por que é pior? Porque a situação antes eu estava perdido. Sim. Só que agora eu penso que eu estou bem. que eu tô Isso, salvo. exatamente. É pior, é 7 demônios, porque antes de você estar na igreja e fazia coisa errada, você achava que era errado. Sim. Como você varreu a casa, Agora você está bem. agora você não vê erro em você. Ou seja, você tem um ponto cego espiritual. É isso. Você não vê erro em você. Você acha que está tudo funcionando. E aí você não consegue perceber. Sim. Fala, na minha casa está tudo, eu faço tudo, eu faço isso, vou no culto, oro, leio a Bíblia Exato. e tal. Aí você transforma isso em instrumento de medição de sua fé. Né? E aí você fala, não, está tudo resolvido. E aí você não troca o coração. Não troca, Diego, o que é mais profundo, o que está lá dentro, que é amar ao próximo. Que é deixar de achar que é melhor que o outro. Que é não viver para si. Que é não viver para si mesmo. Exatamente. Isso a gente não faz. A gente faz só a casa limpa, mas Cristo não quer que a casa esteja limpa apenas. Ele quer que seja cheia do seu poder. Exatamente. Se você olhar no texto bíblico, há várias afirmações bíblicas, vários textos que falam que Deus quer morar na gente, Júnior. Que nós somos templo do Espírito Santo, que nós somos casa espiritual, que Deus vai fazer morada em nós. Então, quem tem que morar? Tem um habitante certo para morar dentro do nosso coração. Acontece que é possível de eu ter a parte exterior, Deus está parecendo que quem mora dentro da minha casa é Jesus, mas não ser. Esse é um perigo grave, porque parece que está. Parece que está. Diego, existe um texto que diz assim, ó, há caminhos que ao homem parece direito, mas no fim dão em caminhos de morte. Está em Provérbios 14, 12. Então, olha só, a gente sempre se preocupa com aquilo que parece ruim. A gente se preocupa na espiritualidade, a gente tenta, quando a gente olha, a gente fala assim, não, isso é ruim, não é de Deus. Claramente não é de Deus. Mas a gente tem que se preocupar com aquilo que parece direito. Aqui,
os escribas e fariseus, se você olhasse para eles, a vida deles parecia direito, parecia que estava firme. Por isso que Jesus está dizendo, ó, a casa está varrida, está limpa, parece direito, mas estava vazia do verdadeiro poder de Deus, porque eles estavam rejeitando a Jesus Cristo. É possível, Diego, rejeitar a Jesus estando na sua igreja. Esse texto prova isso. É isso, você rejeita. E aí fica muito pior se os demônios voltarem 7 vezes mais, porque você vai achar que está resolvido. Perfeito. Você não consegue mais sair disso. É por isso, Júnior, que dentro do cristianismo a gente precisa estar o tempo todo olhando para dentro de nós mesmos e nos avaliando e permitindo a percepção de erros nossos mesmos. Às vezes a gente não olha para os nossos próprios erros, e a gente não está aberto a ouvir e ver nossos próprios erros, e nessa a gente está achando que a casa está limpa, que a casa está arrumadinha, e o habitante que está lá pode não ser o habitante que a gente gostaria mesmo que estivesse dentro do nosso coração. A gente não pode se enganar pelo que tem de exterior, a gente não pode se enganar pela comparação que a gente faz com os outros, a gente não pode se enganar porque eu estou na igreja, porque eu estou na igreja certa, porque eu tenho funções de liderança. Nada pode ser segurança para um cristão a não ser a habitação de Cristo dentro da gente. A única segurança que a gente tem e que a gente vai ter a vida inteira, ela não está na religiosidade, não está em praticar as coisas e ir para a igreja, ela está na presença de Jesus na minha vida. E quando Jesus está presente na minha vida, minha casa não vai estar apenas arrumada, minha casa vai estar preenchida, minha vida vai estar preenchida a um ponto tal que eu vou fazer o que ele fez. Por isso, Diego, você que está na igreja, muito cuidado, hein? Você que tem a casa limpa, enche a tua casa com o poder de Deus. Enche a tua casa com Jesus. Ela está limpa, mas não deixe sua casa vazia. E das vezes, nós temos a tendência de apontar como pessoas perdidas apenas aquelas que estão fora da igreja e não praticam qualquer religião. Na parábola da casa limpa e vazia, Jesus mostra que existe um grande perigo em limparmos o nosso coração, mas esquecermos de colocarmos Cristo nele. A religião e ações humanas, por mais úteis que sejam, não podem substituir o trabalho que só Jesus pode fazer ao ocupar o nosso coração e nos transformar de verdade.